Outro ponto aqui que eu preciso falar com vocês é agora a questão do teu próprio trabalho, do teu próprio ambiente, da sua convivência lá no ambiente corporativo, no ambiente da sala de aula agora. Quando você está imerso nesse teu ambiente, quando você está imerso nessa tua realidade de trabalho, você enfrenta os pequenos, você enfrenta aquela turminha com 10, 15, 20, 30, 40 crianças, e você faz isso com muito gosto, com muito amor, com muito orgulho. Você gosta disso, você se sente bem fazendo isso. E isso inunda você, inunda o seu ser. Isso te consome de uma maneira integral. Você se entrega totalmente a essa profissão. Porque você gosta muito de fazer isso. Porque você se sente muito bem fazendo isso. Você vê aquelas pessoinhas e vê naquelas crianças, naquelas pessoinhas, você vê um universo inteiro de possibilidades. E à medida que você está ali se relacionando, você está ali manifestando e fazendo essas crianças manifestarem o seu convívio social, o seu conhecimento, o seu despertar cognitivo, você está formando o cidadão do amanhã, você está formando o cidadão do futuro, você está definindo vidas. Esse nosso labor, esse nosso trabalho, esse nosso papel docente, ele é, não porque eu sou pedagogo, professor, não por isso, mas eu acho que ele é um dos papéis mais importantes que existem dentro dos papéis que a sociedade tem hoje instituídos dentro das profissões. A profissão de professor, de professora, de docente, ela é uma profissão maravilhosa. E à medida que nós entendemos isso e vivemos isso, nós aprendemos que as crianças, elas nos inundam de emoções. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui, de você aprender a se defender das emoções negativas, eu trouxe até a imagem da criança triste. Imagine se você se deixa contaminar, entre aspas aqui o contaminar, ou seja, se deixa influenciar pela tristeza de uma criança. Você não tem uma criança na sala, você tem 20, 30, 40. Chega uma criança triste, por seja lá qual for a razão, não importa. Se você também ficar mal, como é que você vai conseguir ajudar aquela criança e depois conseguir ajudar a turma? Então por isso que eu trago essas questões do emocional, por isso que essas questões são tão importantes. À medida que você tem crianças muito eufóricas, ou tristes, ou apáticas, ou seja, você tem todo esse ambiente heterogêneo dentro da sala de aula, uma criança influencia na outra, que influencia no grupo, que influencia você. Agora, qual que é o seu desafio enquanto docente, enquanto professora, enquanto educadora? Driblar tudo isto com um jogo de cintura único que só os professores conseguem ter, que é sacudir a poeira e dar a volta por cima, que é fazer daquele ambiente de trabalho o melhor ambiente de trabalho do mundo. É isso que você tem como desafio. E os ambientes de trabalho, eles são determinados pela ação das pessoas e das suas relações. Então, se você, no seu íntimo, você leva uma ação que é positiva, que é inspiradora, e você consegue levar isso para a criança, então você está transformando o mundo, você está fazendo com que aquela criança ela seja um ser humano melhor. E à medida que você traz isso para o teu ambiente de trabalho e você consegue compartilhar isso com seus colegas, você está fortalecendo as relações, você está fazendo com as relações que elas se tornem mais fortes, mais determinadas. E dessa maneira você faça um ambiente de trabalho mais gostoso, mais humano, mais integrado e que atinja o objetivo de todo educador, que é educar, que é transformar. Então, os ambientes de trabalho eles são determinados, sim, pela ação das pessoas e das suas relações. À medida que você faz uma ação, à medida que você transforma esse ambiente, à medida que você dá o seu melhor, você
transforma o ambiente de trabalho. Você contamina ele positivamente, você inunda aquele ambiente de alegria, de satisfação. Independentemente se está faltando isso, se está faltando aquilo, se a coisa não está boa, ninguém disse que ia ser fácil. A nossa profissão ela é super desafiadora. E por mais que nós tenhamos limitações, que nós tenhamos barreiras, que nós tenhamos dificuldades, nós cumprimos a nossa missão. Apesar de todas as dificuldades. Porque o maior objeto de trabalho não é o quadro de giz, não é a lousa digital, não é o tablet, não é nada disso. Tudo isso é aparato, tudo isso é complemento. O que vale é o docente, com o seu íntimo forte, fortalecido, com a crença verdadeira de que o processo educacional ele é um processo transformador e que você conseguirá transformar aquele ambiente dentro da sala de aula. Que você conseguirá transformar aquilo junto com a comunidade, com os pais. É disso que eu falo. Você transformar realmente através das suas ações as relações dentro da sala de aula e dentro do ambiente de trabalho. E aqui é claro, né? Isso tudo reflete a capacidade de gestão. O gestor, seja ele pedagógico, seja ele diretor de ensino, seja ele a secretária de educação, não importa. Cada gestor, cada um no seu papel, cada um na sua área de atuação, o resultado do ambiente de trabalho vai ser reflexo da capacidade de gestão em conduzir a equipe para alcançar o objetivo definido. Então, se o objetivo definido, por exemplo, lá na sua escola, é atingir uma nota lá no IDEB de 6, se essa é uma meta que foi traçada, então vocês têm toda uma estratégia para atingir aquela meta que foi traçada. O Plano Nacional de Educação, por exemplo, trouxe uma série de metas para ser cumprida nos próximos 10 anos. No nível federal, estadual e para os municípios. Então tem lá as metas. Cada município pode ter as suas próprias metas. Cada escola deve ter as suas próprias metas. Quando essas metas são definidas, são traçadas, são criadas, é de bom tom que todos que fazem parte desse grupo de trabalho conheçam essas metas. Então, se essas metas forem atingidas, a capacidade do gestor deve refletir isso, deve comunicar isso e deve dar os instrumentos necessários para que isso seja conquistado. Então, se as metas definidas forem atingidas, o mérito é do gestor? Sim, ele e de sua equipe. Porque o gestor teve a capacidade de articular os recursos, as pessoas, as equipes, a infraestrutura, enfim, tudo que está ao seu alcance para atingir aquelas metas. Muito bem. Dentro desse viés, uma coisa que nós temos que entender aqui é que a gestão ela tem um papel determinante. A gestão ela é determinante por quê? Porque ela tem compromisso, ela tem resultado para entregar. Se houver ausência de gestão, ou seja, se o gestor, apesar de existir de direito, ele não for de fato gestor, isso tende a comprometer o resultado ou a qualidade do trabalho. Mas por que isso acontece? Qual que é a razão que leva a isso? É muito simples, gente. Vamos usar uma metáfora aqui do futebol. O time de futebol, dentro de um clube, ele tem normalmente 24 jogadores. 12 são titulares, 11 são titulares, no caso, e os outros 23 jogadores, os outros 13 jogadores, eles são os reservas. Tem um técnico e uma equipe de comando técnico. O técnico escala o time, treina o time e põe o time para jogar. Se o time ganha, o mérito é de quem? É do time, é claro. Mas, antes de ser do time, é do técnico. Porque se o técnico escalar e orientar o time de forma errada, pode ser o melhor time do mundo. Ele não vai ter sucesso. Não preciso ir longe. Lembram do 7-1? Brasil e Alemanha? Pois então.
Os nossos jogadores da seleção lá de 2014 estão entre os melhores jogadores do mundo. Isso ninguém discute. A Alemanha também tinha bons jogadores, mas se comparar jogador a jogador, eles não tinham jogadores tão bons quantos o Brasil tinha. Porém, o Brasil perdeu, e perdeu feio, porque o nosso técnico não conseguiu escalar e orientar o time para enfrentar aquele desafio. Então, a culpa é do time? Não. A culpa é do técnico. Tanto que quem que foi trocado? Foi o time? Não, foi o técnico. Isso acontece com qualquer time de futebol. E isso acontece em qualquer equipe que tem um gestor. Então, a equipe está lá para desempenhar o seu trabalho. Cada um no seu papel com suas responsabilidades. Como que isso será articulado para atingir o resultado que foi definido? A responsabilidade é do gestor. É para isso que ele está lá. Então, se o gestor está lá de direito, mas não está de fato, ou seja, se ele não está cumprindo o seu papel de gestor, ele comprometerá o resultado ou a qualidade do trabalho, ou ambos. E nesse caso, o que se faz? Se o gestor não gere o gerido, os geridos têm que falar com o gestor do gestor. Sim, mas antes disso, falem com o gestor. Peça para ele se posicionar. Peça para ele dizer o que está acontecendo. Porque se existir um desalinhamento de comunicação, de objetivos, e as pessoas não estiverem conseguindo fazer o seu trabalho adequadamente, é porque há falha na gestão. E quando há falha na gestão, não tem outro trabalho a ser tomado. Fale com o seu gestor. Reúna o grupo, chame o gestor e abram o coração. Como diz, lava a roupa suja. Se não resolver, chama o gestor do gestor. O objetivo é conversar, é se comunicar, é dizer que algo não está bem. Isso reflete preocupação do grupo, isso reflete que todos estão engajados em atingir o objetivo. Muito bem. Uma outra coisa que é importante refletir aqui agora para vocês é sobre a questão do juízo. Tanto o juízo de valor quanto o juízo de fato. Dentro do ambiente de trabalho, dentro das relações humanas lá no ambiente de trabalho, é comum. E é natural até, tá? É comum e é natural. Que as pessoas façam juízo de valor das outras, ou seja, elas julguem as outras. E elas julguem as outras porque é do ser humano fazer isso. Ok, é do ser humano fazer isso, mas é errado. Você ficar julgando as pessoas pelo que você percebe olhando de longe. Aqui nesse exemplo que eu trago para vocês, eu trago 3 cenários. Eu trago o cenário ali de uma pessoa que está ao lado da mesa de trabalho, aparentemente está ao lado da mesa de trabalho, o telefone dela está lá desligado, ela está falando ao celular. Quem olha assim pode dizer, aquela pessoa, ao invés de trabalhar, está no horário de expediente, fica lá, batendo papo no celular. O outro ali, puxa vida, deitado em cima da mesa de trabalho com o computador aberto. Isso é um folgado, né? Porra, o cara dormir em cima da mesa de trabalho, puxa vida. Pois é. E o terceiro lá, tá lá todo alegre, né? Pulando. Parece que está dançando uma rumba. Em plena 4 horas da tarde quase, do dia de trabalho. Então, isso é juízo de valor. Mas o que é juízo de fato? O juízo de fato é isso aqui, ó. Essa pessoa que está ali, falando ao celular, na verdade ela estava indo ao banheiro quando o cliente ligou e ela simplesmente atendeu o cliente. E ela parou do lado da mesa dela ali, está atendendo o cliente. Quer dizer, ela não está batendo papo furado. O nosso colega que está lá deitado, na verdade, ele trabalhou até tarde da noite. Quando ele terminou, ele precisou dar um cochilo. Ele deitou e dormiu em cima da mesa mesmo, coitado. Ficou até, quase virou a noite trabalhando. Então ele não está fazendo nada de errado. Talvez ele poderia ter deitado no chão, ter dormido na cadeira, mas ia ficar com torcicolo. Então ele dormiu ali mesmo. Já o outro lá, que está todo pulando, todo feliz, na verdade ele está comemorando os bons resultados que ele conquistou. Ele não está fazendo festa, não está dançando uma rumba.
Então vejam aí, gente, a diferença juízo de valor e juízo de fato. Evitemos fazer juízo de valor. Vamos fazer sim juízo de fato. Ou seja, juízo de fato se faz com análise de fatos. Qualquer coisa diferente de análise de fatos tem um outro nome, vocês sabem bem qual é, chamado de fofoca. A fofoquinha que um fala para o outro, que fala para o outro, que vira algo monstruoso, que vira algo que toma conta do ambiente de trabalho e torna o ambiente de trabalho ruim, porque você fala mal do outro, que fala mal do outro, que fez julgamento equivocado do outro. Então tome cuidado com isso. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Fiz essa apresentação de relações humanas no ambiente de trabalho com o objetivo de compartilhar um pouco com vocês do que é esse desafio das relações humanas no ambiente de trabalho. Então você tem o desafio da comunicação, você tem o desafio de entender o tempo do outro, respeitando o tempo dele, você tem o grande desafio, que é o desafio de compreender o emocional de cada um. Você tem ainda um desafio muito grande de cumprir todas as responsabilidades inerentes a seu papel. E é claro, gente, todo esse relacionamento que nós fazemos no ambiente de trabalho, da nossa entrega, da nossa verdade profissional, daquilo que nós mais prezamos, mais respeitamos, daquilo que nós mais valorizamos, que é a nossa profissão. Então tudo isso é determinado e é determinante para o nosso ambiente de trabalho, dentro das relações humanas. O desafio de fazer também juízo de fato versus juízo de valor, ou seja, vamos fazer juízo de fato, não fazer juízo de valor. O juízo de valor é ruim, ele é pernicioso. Então agradeço a vocês, quero colocar à minha disposição. Eu tenho ali os links para as redes onde vocês podem me acompanhar, podem me consultar no Facebook, no LinkedIn, no Google+, no Skype, está lá o meu nome no Skype, no Twitter, quem tiver Twitter pode me acompanhar por lá, e também no canal do YouTube, onde eu coloco vídeos, coloco lá animações e trabalhos que eu faço. Todo dia tem novidade nas redes, gente. Se vocês quiserem me acompanhar, dá uma curtida lá no Facebook, dá um follow lá no Twitter, me acompanhem pelo YouTube, sempre vai ter novidades por lá. No mais, muito obrigado a vocês, e é claro que eu desejo a vocês um excelente ano letivo, que esse ano letivo seja coroado de sucesso, que os desafios que o Plano Nacional de Educação está apresentando para todo o Brasil, ele seja para vocês um grande estímulo para busca de superação, coisa que todos os municípios que estão aí engajados com a causa da educação, a gente observa que é uma constante. Então eu desejo para vocês todo o sucesso nesse trabalho. Muito obrigado, gente. Um abraço.